O que faz o amor durar? Esse livrinho muito bom do John Gottman, que é um pesquisador que trabalha exclusivamente com relacionamentos, nos traz uma perspectiva bem interessante a respeito do que é construir confiança e evitar a traição. Muito bem, o Gottman começa dizendo assim. Ele está falando sobre uma pesquisadora, né, que se chama Tara Madhurasta, e ele diz: os resultados da doutora indicaram que os casais que parecem agir como adversários em vez de amantes estão presos no que é conhecido em termos técnicos como estado absorvente de negatividade. A preocupação do Gottman é ajudar alguns casais que, por mais que tenham tentativas, não conseguem atingir um estado bom entre eles. Então, nesse sentido, o que ele está falando aqui é sobre... Ele está fazendo uma conceitualização do que é o problema, tá? E o problema para ele traz os resultados da Tara, é que quando os casais que estão agindo como adversários, eles na verdade estão presos nesse estado absorvendo de negatividade. Ou seja, é uma dinâmica de comunicação, é uma dinâmica de interação entre os dois que faz com que eles fiquem presos nisso, e a partir disso eles começam a ter um comportamento de adversários. Obviamente, o comportamento de adversários também leva a esse ciclo. Então, é um ciclo vicioso, tá? Muito bem. Ele diz ainda: tenho bons motivos para chamar a traição de assassino secreto do relacionamento. A deslealdade nem sempre se expressa por meio de um caso sexual. Frequentemente assume uma forma que os casais não reconhecem como infidelidade. Em meu laboratório, os casais insistem que, apesar dos problemas, mantiveram-se fiéis, mas estão errados. A traição é o segredo no centro de todos os relacionamentos em decadência. Existe mesmo que o casal não se dê conta. Se o marido sempre coloca a carreira na frente do relacionamento, trai. Quando a esposa persiste em quebrar a promessa de começar uma família, também trai. Então vocês podem perceber que o Gottman está chamando aqui de traição é algo que não tem absolutamente nada a ver com a novela das 8, tá? Nada a ver com aquele cara ou aquela mulher que acaba ficando, beijando, transando com uma outra pessoa. Ele vai ao longo do livro, ele vai conceitualizar bem o termo, mas para dar uma palhinha para vocês, essa ideia de traição, ela tem a ver não com especificamente a pessoa, mas com o lugar que o cônjuge dá ao relacionamento, né? Então, por exemplo, esse relacionamento é uma prioridade para mim ou ele está em terceiro, quarto lugar? Porque se ele está em terceiro, quarto lugar, dentro dessa perspectiva, isso já é uma forma de traição, tá? Muito bem. Indo adiante, ele está falando sobre a história de um casal aqui, que eu não vou ler inteira porque é muito extensa, mas ele fala assim: a história da casa suja de Jenny Earl pode parecer insignificante, porém demonstra com exatidão a falta de confiança. Se vocês não acreditam em seus companheiros, partem do princípio de que um dos dois deve mudar para com que você maximize suas próprias recompensas, da mesma maneira seu cônjuge quer mudar o seu comportamento para atender os seus motivos egoístas. Quando há muita falta de confiança, nenhum dos dois inclui o bem-estar do outro nos cálculos. Aqui ele está falando sobre a ideia de teoria dos jogos, na qual ele baseou toda a pesquisa dele, falando que é possível entender o relacionamento bem-sucedido ou mal-sucedido de um casal a partir dessa ideia de jogos. Ou seja, ele faz aqui um quadrinho bem pequeno, mostrando o que um e o outro levam em consideração. E o que acontece quando uma pessoa leva só em consideração o que ela precisa e quando o outro faz o mesmo. O que também acontece quando um leva em consideração os dois e o outro não. Isso é uma coisa de beabá de relacionamento. Todos nós passamos por isso. Qual é a diferença do Gottman? É que ele coloca isso dentro de uma perspectiva científica com umas pesquisas que são lindas e muito interessantes, né? Ele grava a interação das pessoas, às vezes até durante dias, grava tudo o que acontece dentro de uma casa e tá muito legal. Aí ele continua: inverta essa descrição da falta de confiança e terão minha definição de seu oposto. A confiança não é uma qualidade vaga que cresce entre duas pessoas.
é o estado específico que existe quando vocês dois estão dispostos a mudar o seu próprio comportamento para beneficiar o outro. Então, o que ele vai chamar de confiança é essa percepção do comportamento do outro, aonde um cônjuge percebe de uma forma clara, concisa, que aquela pessoa com quem ela está se relacionando tem comportamentos que buscam de maneira espontânea trazer algo de bom para ela e para o relacionamento, tá? Traduzindo em miúdos, é aquela pessoa com quem você tá e que você diz assim, eu sei que essa pessoa vai fazer algo por mim ou por nós dois, né? Porque está no comportamento dela. É isso que o Gottman vai falar, que é a questão da confiança, tá? E a traição, o seu oposto. Ou seja, quando o outro não está disponível para mim ou para a relação, e ou para a relação. Então, nesse sentido, é que ele trabalha com essa questão de confiança e traição, e não no sentido sexual. Ele vai dizer que a infidelidade, né, acabará ocorrendo em casais onde a traição acontece muito e o grau de confiabilidade é menor. Sobre isso aqui, ele comenta mais à frente. Depois de formular a métrica da confiança, ou seja, ele faz um estudo para mostrar com matemática, né, o quão confiável ou não é um relacionamento, prosseguir para 2 medições relacionadas que também previam o nível da felicidade do relacionamento. A primeira mede a confiabilidade de cada parceiro. Pode parecer impossível de distinguir, mas confiabilidade é diferente de confiança. O valor da confiança mútua de um casal indica até que ponto estão juntos na empreitada e se apoiam. A confiabilidade indica a disposição de um dos cônjuges em se sacrificar pelo relacionamento, de às vezes colocar as próprias necessidades em segundo plano porque a parceria é mais importante. Eu sempre me lembro de uma frase do Joseph Campbell. Ele diz, quando você se sacrifica numa relação, você não se sacrifica por si e nem pelo outro. Você se sacrifica pelo relacionamento. E essa perspectiva tem uma diferença entre eu e nós. Eu quero, sei lá, viajar. Eu também quero viajar. Opa, parece um plano nosso, mas não é. É um plano meu e meu. É muito diferente isso, essa perspectiva, da perspectiva de nós estamos querendo viajar. E isso a gente vê muito quando um casal se forma e começa a discutir as suas regras de funcionamento, quando eles começam a discutir o que é prioridade e o que não é. Minha, nossa. Né? Isso, gente, é muito pano para a manga. Né? E exige muito da gente. Não é fácil de adquirir isso. Né? Então ele fala, quando os casais são confiáveis, enviam mensagens uns aos outros mostrando que a parceria é única e insubstituível. Ou seja, casais com alto grau de confiabilidade têm isto daqui muito claro para eles. Isto é para onde eu estou olhando. Eu não estou olhando para cá ou para cá. Estou olhando para cá. Tá? Eu estou olhando para nós e não para mim ou para você. Tá? Eu olho para mim enquanto isso faz parte do nós. Eu olho para você enquanto parte do nós. E nesse sentido é que a relação ganha força. Né? Também pude computar uma métrica da traição, que calcula o quanto cada cônjuge está indisposto a se sacrificar pelo outro e pelo relacionamento. Se a medição de traição de um casal é levada de forma consistente, ele corre um risco grande de infidelidade ou outra forma séria de deslealdade. Né? E aqui ele vai falar de coisas interessantes, como, por exemplo, às vezes uma pessoa que confidencia com alguém fora do relacionamento. Ele nunca beijou ou transou, ela nunca beijou ou transou com essa outra pessoa. Mas às vezes passam-se anos onde tudo o que é pessoal não é compartilhado com o cônjuge, e sim com essa pessoa. Isso ele vai falar, vai chamar de traição e de deslealdade. Por quê? Porque está indo para fora. É diferente de você gostar de conversar com um amigo. Você tem lá o teu amigo favorito com quem se conversa e você tem isso dentro da relação. Então, vocês podem ver que para o Gottman,
não apenas essa questão da traição é diferente, como o próprio conceito do que é um relacionamento íntegro e forte também é diferente. Ou seja, não basta estar juntinho e fazer fotinha bonita de Facebook no Instagram. Tem que ter algo mais, tem que ter um caldo a mais. E esse caldo a mais é essa intimidade que é construída não por um ou outro, mas pelos dois. Ao longo do livro, ele vai dar vários exemplos, vai falar de alguns outros conceitos que são importantes, e ele também vai trabalhar com formas práticas de desenvolver a confiança, de vencer alguns traumas, de vencer alguns medos do casal, e com isso poder construir o que ele se propõe no livro, um amor duradouro com confiança, tá? Ele também é muito bacana de ler, e ele tem uma perspectiva assim, o Gottman, eu gosto muito dele, porque ele nunca leva tudo ao pé da letra, ou seja, ele fala no livro. Vocês vão cometer atos ruins, não se preocupe com isso. Qual é a preocupação? Qual é o tipo de ato ruim e como você reage a isso. Então, várias vezes ele vai falar que num casamento, vai citar exemplos pessoais, até muitas vezes a gente faz cagada e faz mesmo. Agora, o ponto é, se ao fazer, digamos assim, cagada, você sabe que está fazendo isso e procura remediar isso. Ou quando o cônjuge te fala sobre isso, você imediatamente reconhece e tenta fazer algo com isso. Então é interessante porque ele também dá uma perspectiva realista, né, a essa ideia de construir uma relação duradoura e íntima, e não uma perspectiva assim super, hiper, ultra, mega ideológica, você não pode mudar nada, não pode fazer nada, você tem que ser um santo, tá? Muito bem, gente, espero que vocês tenham gostado aí da indicação, porque é um livro muito bacana, e espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.